O que é Deus? Essa é uma pergunta que, sinceramente, eu acredito que não exista uma resposta correta. E mesmo se existisse, nós não seríamos capazes de compreender essa resposta de tão complexa que ela seria. E eu vou tentar dar um exemplo. Imagina só a nossa visão. A gente acredita que enxerga muito bem, mas cientificamente falando, nós enxergamos menos de 1% do espectro luminoso de todo o universo. Existem animais que enxergam melhor que a gente, enxergam cores que a gente nem imagina que existam. E o mesmo serve para todos os sentidos do nosso corpo. Agora imagina, se nós não conseguimos entender uma parcela ínfima do universo ao nosso redor, como que nós vamos tentar compreender com exatidão algo que nós consideramos que é perfeito e infinito? Bom, as religiões tentam explicar o que é Deus, cada uma à sua maneira, e é isso hoje que a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Para os judeus, Deus tem um nome, Yahvé. Essa pronúncia não é exata porque o hebraico antigo não tinha vogais, então a fonética se perdeu com o tempo. Mas o mais importante aqui é compreender o significado dessa palavra, que é associada ao verbo ser. Hayá significa ele foi, Rové, ele é, e Irie, ele será. Quando nós juntamos essas três formas, a palavra que surge é justamente Yahvé. Por isso, o nome de Deus em hebraico pode ser entendido como aquele que foi, que é e que será. Outra coisa importante é saber como Deus é compreendido nessa cultura. Inicialmente, os hebreus enxergavam Deus com características humanas. Dá para perceber isso nos textos mais antigos, quando ele caminha no jardim do Éden, quando ele fala com Moisés, ou até quando ele demonstra sentimentos. Eles também acreditavam que Deus vivia dentro do Templo de Jerusalém e atendia somente aos hebreus. Eles não negavam nessa época a existência dos deuses que existiam nas civilizações vizinhas, apenas consideravam que cada deus atendia ao seu próprio povo, e no caso deles, eles tinham um único deus e não vários como os egípcios ou como os fenícios. Isso só mudou quando os hebreus foram dominados e enviados para o exílio na Babilônia. Isso foi por volta de 586 a.C. Nesse momento, eles tiveram contato com outras culturas e também precisaram repensar como que Yahvé atenderia a eles se agora eles estavam tão longe. Foi aí que eles começaram a repensar algumas ideias e Yahvé deixou de ser visto como um deus humano e passou a ser um Deus onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares e pode atender aos seus fiéis em qualquer lugar. Se ele é onipresente, então não é mais o Deus de Israel, mas o único Deus de toda a humanidade, sem forma, invisível e além da nossa compreensão. Tanto que os autores que vieram depois do exílio na Babilônia passam essa nova ideia de um Deus mais incompreensível. Um exemplo está em Ezequiel, que diz: serei para eles um santuário nas terras para onde foram. Essa frase mostra essa mudança de pensamento. Deus não está mais limitado ao Templo de Jerusalém, mas acompanha seu povo em qualquer lugar. Apesar do cristianismo nascer do judaísmo, a visão sobre Deus é um pouco diferente, porque ele se manifesta de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é entendido de forma bastante parecida com o judaísmo. Ele não possui corpo físico, não aparece em forma humana e é o único Deus de toda a humanidade. Além disso, para descrevê-lo, dizemos que ele é onipresente, porque está em todo lugar, onisciente, porque sabe de tudo, e onipotente, porque é todo-poderoso. Ele também é invisível, eterno e imutável. Mesmo quando a Bíblia diz alguma coisa como a mão de Deus, ou a face de Deus, ou até Deus falou, isso é considerado um simbolismo adaptado para que nós possamos compreender melhor Deus. Já o Espírito Santo nada mais é do que a força de Deus agindo no mundo. Deus é um só, mas se manifesta de diferentes formas. Ele em si não pode ser compreendido, mas quando age no mundo, nós podemos entendê-lo e chamamos essa manifestação de Espírito Santo. Mas como eu falei, são três manifestações, e a terceira é justamente Jesus, que para os cristãos é Deus encarnado.
Ele assumiu forma humana, viveu entre os homens, sentiu fome, dor, tristeza e teve uma experiência plenamente humana, com a diferença de que nunca cometeu nenhum pecado. Mas como ele pode ter sido Deus e ao mesmo tempo ser chamado Filho de Deus? Bom, no cristianismo, essa trindade é vista como um mistério sagrado que a razão humana não compreende, mas deve ser aceito por meio da fé. Agora, olhando por um ponto de vista mais histórico, nós precisamos entender que o cristianismo, quando surgiu, não era nem mesmo chamado assim. Eram vários povos diferentes que tinham concepções diferentes sobre Deus e Jesus e que tinham suas igrejas de forma independente. A maioria delas ficava dentro do antigo Império Romano, que eles não aceitavam muito bem a existência dessa nova religião se formando. Mas, no ano 325, o imperador romano Constantino, ao perceber que não tinha mais forças para manter o Império unido, resolveu adotar uma tática que funcionou: unificar o Império pela religião. Para isso, ele organizou o Concílio de Nicéia, que chamou todos os líderes desse cristianismo primitivo que existia e formulou com eles diversas diretrizes para unificar essas igrejas em uma só, com um único pensamento. E foi nesse momento que eles decidiram que Jesus não seria apenas um líder religioso, mas o próprio Deus na Terra. Naquela época, já existia essa crença por parte de algumas igrejas, mas outras viam Jesus como uma pessoa acima das demais, porém abaixo de Deus. Podem ter existido diversos motivos para considerar Jesus como Deus, e uma das especulações é porque nessa época em Roma existia um culto exclusivo para os militares, que cultuavam um deus chamado Mitras, e considerar Jesus como Deus facilitou modificar o culto a Mitras para um culto a Jesus. Assim, o imperador teria apoio dos militares para manter Roma unida pela nova religião. Esse culto era muito parecido em alguns pontos com o cristianismo. Para os adeptos dele, Mitras nasceu dia 25 de dezembro, tinha 12 companheiros, realizava uma refeição entre eles com pão e vinho e ainda purificava com água os novos adeptos, prometendo a eles vida eterna. É tanta coincidência que fica difícil imaginar o que de fato foi real na história de Jesus e o que foi adaptado pelo culto de Mitras, porque até a cruz e as auréolas já eram usadas nessa época. E eu não falo tudo isso para diminuir a importância de Jesus, mas acho que é extremamente importante a gente conhecer a origem daquilo que a gente acredita. Fora que, independente se você considera Jesus como Deus ou não, mesmo que a gente tire da história dele todos os elementos ligados a Mitras, ainda sobram os diversos ensinamentos morais que ele trouxe, e isso por si só já o engrandece e muito. No Islã, Deus é chamado de Allah, que é simplesmente a palavra árabe para Deus. Inclusive, ela já era usada pelos povos judeus que viviam naquela região antes do surgimento do Islã. Para os muçulmanos, Deus é absolutamente único, indivisível, sem igual ou parceiro, não possui forma, nem corpo, nem filho, nem pai. É o Criador, sustentador e juiz de todo o universo. É transcendente, eterno, onisciente, onipotente, misericordioso e justo. No próprio Alcorão, tem uma passagem que diz: Dize, ele é Alá, o único, Alá, o absoluto, não gerou e não foi gerado, e ninguém é comparável a ele. Ou seja, se ele não foi gerado, dá para entender que ele sempre existiu. E se ninguém é comparável a ele, dá para entender que ele é único. A ideia de Deus até aqui segue os mesmos princípios do judaísmo e do cristianismo. Isso porque essas três religiões são chamadas de abraâmicas, ou seja, elas enxergam Abraão como sendo o fundador inicial de suas religiões. Mas vamos tentar compreender Deus a partir de pontos de vista completamente diferentes do nosso. Diferentemente do que muita gente pensa, o hinduísmo não é exatamente uma religião. Na verdade, os povos que viviam em todo o subcontinente indiano seguiam tradições religiosas que eram parecidas, mas cada região tinha uma forma diferente de interpretar ou acreditar nessas tradições. Foram os ingleses, durante a colonização,
que resolveram chamar todas essas diferentes crenças de hinduísmo, unificando e simplificando essas tradições. Por isso, não dá para falar na visão de Deus no hinduísmo como se fosse um pensamento igual em todos os lugares, mas podemos usar como base de pensamento o hinduísmo filosófico. Então, por mais que o hinduísmo seja muitas vezes visto como politeísta, sua base filosófica ensina que todos esses deuses são manifestações de uma única realidade suprema, Brahman. A descrição dele parece até um poema. Brahman, a essência de tudo o que existe, presente em todos os seres e além de todos eles, a realidade última, de onde tudo emana e para onde tudo retorna. Ele é imutável, eterno, puro, impessoal, infinito, sem forma e sem começo ou fim. Aí você deve estar se perguntando por que então existem tantos deuses na Índia? Bom, isso acontece porque Deus, ou Brahman, é tão difícil de compreender que ele foi dividido em 3 partes diferentes, cada uma delas representando uma manifestação de Deus. É parecido com o que eu falei no cristianismo, em que Deus é um só, mas se manifesta de 3 formas. Mas no caso do hinduísmo, Deus se manifesta na forma de 3 entidades, que são chamadas de deuses também. Eles são Brahma, Vishnu e Shiva. Esses 3 formam a chamada Trimurti. Cada um deles tem uma função no mundo. Brahma é o criador do universo, Vishnu é o responsável por preservar o universo e Shiva é o destruidor do universo. Destruidor aqui no sentido de transformação, porque após a destruição, Brahma recria o universo novamente e assim por diante em um ciclo eterno de morte e renascimento. E lembrando que esses 3 deuses não são independentes, mas aspectos funcionais de Brahman, o Deus único. Só que no hinduísmo existem desdobramentos desses deuses em muitos outros, e é por isso que começa a ficar cada vez mais difícil de entender como funciona o hinduísmo para nós ocidentais. Por exemplo, Vishnu pode ser representado de 10 formas diferentes. Os mais famosos avatares de Vishnu são Krishna e Rama, mas para alguns hindus até mesmo Buda foi um avatar de Vishnu na Terra. E ainda existe Kalki, que seria a última forma de Vishnu, que ainda está por vir e que vai trazer o fim dos tempos. A Trimurti também tem um lado oposto, feminino, chamado de Tridevi. São as deusas consortes dos 3 deuses e que representam aspectos femininos também desse único deus. Elas são Sarasvati, Lakshmi e Parvati. Essa, por sua vez, também pode ser desdobrada em várias outras, como Durga, Kali e muitas outras. E no fim, todos esses deuses são apenas aspectos que ajudam a compreender Brahman, porque é mais fácil para nossa mente racionalizar um pedacinho de Deus do que ele por inteiro. E ainda existem deuses que não têm nada a ver com isso que eu falei, como é o caso de Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Ele é filho de Shiva com Parvati, então ele representa os atributos de ambos, sendo visto como um deus de transformação, abundância, criatividade. Mas nesse caso, o conceito de Deus é diferente do que a gente está acostumado. Ele é um Deus, mas ainda está abaixo de Brahman, o Deus único. No budismo tradicional, Deus é irrelevante. Mas calma, isso não acontece por nenhum tipo de desrespeito. É que o budismo foca seus ensinamentos nas chamadas leis universais, conhecidas como Dharma, na ideia de que nada é permanente, que é conhecida como Anicca, e que não existe um eu verdadeiro, chamado de Anatta, e que tudo e todos no universo estão conectados. Outra coisa importante é saber que Buda não é Deus. Ele era um ser humano que queria mostrar o caminho da iluminação como forma de nos guiar para o fim do sofrimento que sentimos na Terra, e isso acontece por meio de uma evolução moral nossa. Por isso, ele não chegou a falar sobre Deus. Acreditar ou não vai de cada um e não muda as questões que Buda ensinou. Aliás, é por isso até que o budismo é uma religião bem diferente das outras, porque você pode ler e aprender sobre o budismo como forma de ser uma pessoa mais feliz e acabar com seu sofrimento, mas ao mesmo tempo você pode manter a sua religião. Outra coisa importante é que no tempo de Buda, que foi por volta de 500 a.C., lá onde ele morava hoje é o Nepal,
E as crenças locais eram muito parecidas com aquelas que eu falei que existiam na Índia antes de serem chamadas de hinduísmo. Por isso, as pessoas acreditavam em vários deuses, mas eram deuses que cometiam erros, reencarnavam, tinham desejos humanos. Buda evitou falar sobre Deus porque ele considerava essa discussão irrelevante para o caminho da iluminação. Mas ele falou que esses deuses que as pessoas cultuavam estavam presos ao mesmo ciclo de nascimento, sofrimento e morte que nós também estamos, e por isso esses deuses não eram iluminados. Existem, porém, budistas que acreditam em Deus. Normalmente são pessoas ocidentais que já tinham a ideia de Deus e que se converteram ao budismo. Nesse caso, Deus é visto como um princípio amoroso, fonte de sabedoria, e muitas vezes é visto como o próprio Dharma, que são as leis que regem o universo. O taoísmo nasceu lá na China há mais ou menos 2.500 anos atrás, mas não era a China que conhecemos hoje, o território era bem diferente. E foi lá que nasceu Laozi, um homem muito culto que trabalhou na corte do rei como um administrador e bibliotecário. Quando ele tinha por volta de 40 anos, ele ficou cansado das intrigas e da vida vazia da corte e resolveu ir morar sozinho nas montanhas. Aí, quando ele tinha uns 80 anos, ele tentou sair do país, mas não deixaram porque iam perder alguém muito sábio. Foi então que ele escreveu o Tao Te Ching, dizendo que ali continha todo o conhecimento dele. No taoísmo, Deus é o Tao, que significa literalmente caminho, e é muito difícil descrever o que é o Tao, porque o Laozi já dizia que sempre que falamos do Tao, não estamos falando realmente dele. Isso porque somos limitados em nossas falas e pensamentos. Então, o Tao que falamos e pensamos não é o Tao real, já que não somos capazes de compreender e falar com nossas limitações de algo que é infinitamente mais perfeito que a gente. Ele sempre deixa claro isso quando ele diz coisas como o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. Então, na visão taoísta, o Tao, ou Deus, é a realidade última, é o princípio fundamental que dá origem a todas as coisas. É impessoal, imutável, eterno, autoexistente e está em tudo. Inclusive, ele está além do bem e do mal, porque está além da dualidade. É importante entender também que, com o tempo, o taoísmo foi ganhando um aspecto religioso que o sincretizou com diversas crenças populares chinesas. Por isso, é muito comum hoje em dia ver diversos deuses e outras entidades no taoísmo. Eles cultuam o imperador de Jade, a rainha mãe do oeste, deuses das estrelas, da terra, dos rios, dos mortos, vários outros. Mas, assim como no hinduísmo, que todos os deuses são desdobramentos de um só, e no cristianismo até que a trindade é o desdobramento de um único Deus, aqui esses deuses são só manifestações dentro do Tao e por isso estão abaixo dele. Primeiro, é importante entender que as religiões de matriz africana são todas aquelas que têm origem nas tradições dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil durante o período da escravidão, mas que já existiam há séculos na África e seguem vivas em várias regiões do continente. Esse povo africano, assim como no caso dos hindus, não tinha uma só religião ou um nome específico para a religião deles. Eles acreditavam em coisas parecidas, mas muita coisa mudava de lugar para lugar. Quando eles chegaram aqui, acabaram muitas vezes misturando as tradições, mas em outros casos tentaram preservar ao máximo as tradições de seus locais de origem. Hoje, quando falamos de religiões de matriz africana, estamos resumindo um número desconhecido de religiões, mas existem duas principais, que são a Umbanda e o Candomblé. Só que, no caso, mesmo essas duas não são religiões unificadas. Dá para dizer até que cada local de culto é independente e pode ter suas crenças particulares próprias. Para a gente tentar entender melhor, pensa que é igual essas igrejinhas evangélicas de bairro, que têm um nome próprio e não estão ligadas a nenhuma igreja maior. Elas são todas evangélicas, mas cada uma delas é independente e possui algumas questões particulares únicas. A mesma coisa acontece com os terreiros de Umbanda. Já no Candomblé, é mais comum existirem vínculos entre os terreiros, formando linhagens grandes de uma mesma cultura. Sendo assim,
Para falar dessas religiões de maneira simplificada, é preciso ver apenas uma ideia geral e entender que algumas coisas podem mudar de um lugar para o outro. Deus pode ser chamado de diversas formas, mas as mais comuns de se ouvir são Olorum ou Zambi. Ele é o criador de todo o universo, fonte de toda a energia, que também é chamada de Axé, é invisível, justo, onisciente, onipotente e onipresente. Ele está acima de tudo, por isso é transcendente. Por ser considerado tão elevado e distante, não há um culto direto a Deus. Em vez disso, o culto é voltado aos orixás, aos guias espirituais e aos antepassados, que são todos intermediários entre nós e o divino. Como essas religiões não possuem textos sagrados e suas tradições são todas orais, muito do que é ensinado é feito por meio de mitos e experiências práticas individuais de cada um. Dessa forma, Deus não é cultuado, mas ele é sentido por cada pessoa conforme suas experiências pessoais. Uma das ideias que a filosofia nos trouxe é a de que Deus é imóvel. Mas como assim? Bom, Aristóteles já falava do motor imóvel, um ser que move tudo sem ser movido, porque é puro ato, sem potencialidades a realizar. A lógica é que algo perfeito não precisa nunca de mudança nenhuma, porque se houver mudança é porque não era perfeito. Logo, se Deus é perfeito, então ele não pode nunca mudar nada, ou seja, ele não pode mudar o seu humor, seu jeito de pensar ou até realizar ações, porque qualquer ação ou movimento indicaria que ele ainda é imperfeito e por isso precisa mudar alguma coisa. Muitos acreditam que, seguindo essa lógica, Deus pode até existir, mas ele não poderia fazer nada por nós. Isso influenciou São Tomás de Aquino, que, para responder essa questão, disse que Deus é imutável e eterno e por isso não age como nós agimos. Ele age fora do tempo e do espaço. Mas ainda há uma outra forma de pensar que diz que nós somos como células de Deus e por isso nós não temos alma. A ideia é simples. As células do corpo são seres vivos e independentes. Elas não são a gente, mas fazem parte da gente. Elas morrem o tempo todo e nós nem percebemos e nem consideramos que elas possuem uma alma. Da mesma forma, se enxergarmos em uma escala cósmica, nós todos seremos manifestações de Deus, mas somos como as células. Somos independentes e vivos, mas também morremos constantemente e Deus nem percebe isso, porque somos apenas seres sem alma que servem ao propósito maior de manter ele vivo. Há ainda uma terceira forma de se pensar, que diz que Deus é o próprio universo. Isso porque Deus é onipresente, porque está em tudo, assim como tudo faz parte do universo. Deus é onisciente, porque ele é a soma de todas as consciências, e também onipotente, porque é a soma de todas as forças do universo. Além disso, se Deus é infinito e o universo também, como poderiam existir dois infinitos? Logo, Deus e o universo são um só. Isso torna Deus uma concepção material e neutra, que não julga, não intervém e também não existe fora da nossa realidade. Há, porém, uma frase do astrônomo e renomado cientista Camille Flammarion que não modifica essa ideia, mas a coloca em um outro ângulo. Ele diz: o universo é Deus pensando. Isso é uma forma de imaginarmos que o universo é sim Deus, sendo seus pensamentos, e por isso é uma inteligência que a tudo governa. Flammarion também era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a nossa última abordagem do vídeo de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Antes de tudo, é importante entender o que é o Espiritismo. Trata-se de uma doutrina filosófica de caráter espiritualista sistematizada por Allan Kardec, um educador francês do século XIX. Dedicado à ciência e à educação, Kardec se interessou pelos fenômenos mediúnicos e buscou compreendê-los de forma racional, evitando ideias sem base filosófica ou que não pudessem ser analisadas com algum método. Para isso, ele reuniu médiuns de diferentes regiões e, sem que uns soubessem das respostas dos outros, fez a eles diversas perguntas, pedindo que os espíritos as respondessem. Ao comparar as respostas, observou que muitas coincidiam, mesmo vindas de médiuns diferentes e distantes. Com base nisso,
ele organizou mais de 1000 perguntas e respostas em uma obra didática lançada em 1857, chamada de O Livro dos Espíritos, e assim nasceu o Espiritismo. Logo na primeira pergunta do livro, Kardec indaga: que é Deus? E não quem é Deus, demonstrando a sua intenção de buscar uma definição filosófica e universal. A resposta dada pelos espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus, por espiritismo, é a consciência criadora e organizadora de tudo o que existe. A partir dessa definição, o livro aprofunda o tema em outras perguntas. Em uma delas, Kardec questiona se Deus é aquilo que as religiões já afirmavam: eterno, infinito, imaterial, sem forma e tudo mais. A resposta remete até a ideias próximas do taoísmo, que sim, Deus é tudo isso, do nosso ponto de vista limitado, mas na verdade está acima de qualquer definição. Tentar compreendê-lo com palavras humanas é sempre insuficiente. Kardec também pergunta se Deus poderia ser visto como a soma de todas as forças da natureza. E a resposta é firme: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ou seja, Deus não pode ser ao mesmo tempo criador e criação. Sobre a ideia de que nós somos parte de Deus como células de um corpo maior, a resposta dos espíritos é igualmente clara: não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Isso mostra o desejo humano de se fundir ao divino, mas, segundo o Espiritismo, somos criação e não essência de Deus. Kardec conclui em determinado trecho: duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e considerar que o nada possa fazer alguma coisa. E, por fim, os próprios Espíritos aconselham: estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Ou seja, embora o tema seja fascinante, compreender Deus plenamente está além da nossa capacidade atual. O mais útil nesse momento da nossa evolução é focar na nossa melhoria moral. Bom, depois de vermos essas religiões, nós podemos dizer que realmente é impossível compreender Deus. Deus é infinito, é perfeito, é absoluto. E nós somos finitos, imperfeitos, relativos. Isso significa que é impossível compreender Deus, mas não significa que nós não possamos senti-lo. E nós podemos sentir Deus, não com os 5 sentidos do nosso corpo, mas com o silêncio da nossa alma.